Olá, meus amigos! Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. E na última aula, nós trabalhamos com as noções aí de aproximações e também divergências entre o direito e a moral. E vimos que temos várias características que pretensamente parecem dividir aí, tornar aí diferentes o direito e a moral, mas ao mesmo tempo também acabam por evidenciar, ainda que de maneira paradoxal, a aproximação entre as normas jurídicas e as normas morais. E vimos então que parece que o elemento essencial que difere o direito da moral é aquilo que eu chamei de bilateralidade atributiva, mas que é uma expressão própria do professor Miguel Reale, mas que outros autores também se utilizam de expressões aí parecidas, que vai aí da questão de cogência própria da norma, ou então da norma jurídica, ou até mesmo chamado de imperatividade da norma jurídica, que é o que falta à norma moral. Afinal, a imperatividade faz com que seja possível a intervenção de um terceiro agente, o Estado, para que garanta o cumprimento daquele direito e daqueles deveres. Então, nós aí cedemos uma parcela de nossa liberdade em favor da atuação do Estado para que ele, de maneira imperativa, de maneira cogente, coercitiva, ele possa nos obrigar a cumprir com aquilo que é devido e respeitar as esferas jurídicas alheias. E vimos então também que existe aí uma certa relação entre as normas jurídicas e morais na sua criação, que para alguns pode ser um afastamento, uma separação absoluta, para outros a intersecção ou até mesmo aí o mundo do direito, o universo do direito estar contido dentro da moral. Muito bem, não há uma resposta finalizada, última, para essas questões, acerca então das relações entre direito e moral. E hoje eu quero entrar aqui numa discussão ainda mais aprofundada e um pouco mais complicada, que é a relação entre o direito e a ética e o direito e a justiça. E começamos aqui as nossas colocações nessa aula para questionar, afinal, o que é ética? E é uma pergunta de muito difícil solução, de resposta muito complicada. E por que eu digo isso para vocês? Porque podemos nomear aí inúmeros filósofos, a saber alguns: Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Sêneca, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Hume, Bentham, Nietzsche, Moore, Rawls e Habermas, só para falar alguns deles, por incrível que pareça, que trataram de falar sobre a ética. E cada um deles aí trouxe uma reflexão e uma contribuição diferente sobre o significado desse termo. E aí, essas definições, portanto, nós não conseguimos falar precisamente o que é ética, mas conseguimos pelo menos delinear quais seriam as características gerais que estão relacionadas à ideia de ética. E eu posso dizer o seguinte, que a ideia de ética envolve a concepção da intersubjetividade. E o que é isso? Que é a relação que a ética envolve aquele exercício propriamente social em que existe uma reciprocidade entre os agentes envolvidos, de respeito entre essas pessoas e de responsabilidade pelos seus comportamentos. Então veja que quando falamos de ética, estamos falando de uma atividade, de um saber aí que é essencialmente humano. Porque somente o ser humano vai aí sopesar, vai ponderar quais são as finalidades, as utilidades e consequências e mecanismos próprios do seu comportamento. Então, a ética envolve, enfim, a relação entre sujeitos, mas uma relação que obriga que tenha respeito,
que tem aí uma finalidade e utilidade própria para os comportamentos, que respeite aqueles mínimos valores que estão envolvidos dentro de um saber e de um pensamento ético, tá? Então, podemos pensar em alguns caracteres que acabam aí identificando o que seria a ética. E podemos dizer, em primeiro lugar, que para que haja um comportamento ético, uma ação humana que esteja contaminada pela ética, eu preciso falar que essa conduta deve ser livre e autônoma. E o que significa ser livre e autônoma? Que ela não está imposta arbitrariamente por alguém, porque senão, se for, não pode gerar a responsabilidade desse ser humano, bem como o ato não pode ser inconsciente. E o que eu quero dizer com ato inconsciente? Um ato que está longe de liberdade, de voluntariedade, ou seja, um ato aí que não é pensado pelo ser humano, né? Que ele age aí conforme o seu instinto, conforme aí alguma perturbação que tenha na sua mentalidade, que o impeça de pensar efetivamente se há ética, né? Se há respeito à ética naquele comportamento. Então, veja que o ato então deve ser, em primeiro lugar, livre e autônomo. Além disso, precisamos entender que a ética, né, ela norteia a conduta por uma convicção pessoal própria do agente. Em que sentido? Que ele se convence que aquele raciocínio é ético e que, portanto, vai impulsionar todos os seus atos. Em outras palavras, é dizer que ele se convence que aquela norma ética é interessante o suficiente para guiar o seu comportamento. Então ele precisa ter essa adesão voluntária aí, né, para seguir a norma ética. E por fim, a ética exige que a conduta, né, não se submeta a uma censura externa. Ou seja, ela não está aí suscetível de coerção, dependendo somente da própria consciência daquele agente, daquela pessoa, né? E aí, sempre seguindo os valores propriamente adotados por aquele indivíduo para que guie o seu comportamento. Falando essas características todas para vocês, trabalhando dessa forma, vocês talvez estejam se pensando o seguinte, né? Afinal, isso não se confunde com as próprias normas morais que já trabalhamos na aula passada? Parece que são as mesmas características. E veja, é uma confusão aí realmente que ocorre muitas vezes e tem até uma certa origem histórica, tá? Mas ética e moral são questões completamente diferentes. Veja só, no passado, nós tivemos aí, se pegarmos a etimologia da palavra ética, que vem de ethos no singular e et no plural, nós temos um significado que é um comportamento reiterado de um ser humano. E quando colocamos no plural et, né, ele quer significar aí um comportamento de um grupo de pessoas, né? Então um comportamento aí aceito socialmente e que todos seguem aquela norma. Veja que nessa concepção parece que o et, na verdade o significado seria o que para a gente atualmente é moral. E essa confusão é realmente histórica, porque a ideia de et para os latinos acabou se transformando na ideia de mos, e mos é moral. Então, na etimologia da palavra ética, existe a ideia aí como sinônimo de moral. Mas, no significado, além da etimologia, no nosso significado atual, entre ética e moral, vemos que são coisas bastante diferentes. Como são diferentes? Porque a ética é uma movimentação individual propriamente do indivíduo, que levará, inclusive em alguns momentos, a uma resistência à norma moral reinante em uma sociedade. Então a ética, que é individual, ela pode concordar com a moral reinante
como ela pode oferecer resistência a essa moral reinante. E eu vou me utilizar aqui de um exemplo que eu dei para vocês lá quando estávamos estudando zetética e dogmática, e estudamos aí também direito natural, né? Principalmente aí a questão do direito natural lá na sua primeira geração, tá? Que é o exemplo do Sócrates, que ele e a sua morte, né? A morte própria do Sócrates, em que ele foi aí obrigado a ingerir cicuta, né? Já que ele não teve aí a sua iniciativa de encerrar a sua atividade de reflexão, de contemplação, questionador, inclusive, do establishment aí, político da época em que ele viveu na Grécia, né? Veja só, a moral que havia reinante na Assembleia de Atenas, que condenou Sócrates, e na população e na civilização lá de maneira geral, é que aquele tipo de questionamento sobre as estruturas políticas e a estrutura dos conceitos que haviam na época não poderiam ser questionados, que aquilo estava estabelecido e que aquilo deveria ser respeitado. Agora, a ética socrática dizia o contrário, oferecendo resistência à moralidade reinante para dizer que aquelas estruturas deveriam ser destruídas, que deveriam ser questionadas, inclusive, né? Então, veja, nós tivemos aí uma norma moral, ou normas morais, que contrariaram a ética socrática. E por isso, então, Sócrates, à época, foi julgado por todos como uma pessoa aí ruim para a civilização. Foi entendido como alguém que não trazia benefícios para a organização social e política lá de Atenas. Mas veja, isso pela moral à época. Agora, a resistência ética de Sócrates mostra para nós hoje que aquela moral não era a moral aí na nossa concepção, na nossa visão, interessante. E que, na verdade, a resistência ética feita por Sócrates é a que deveria prevalecer como pensamento. Então, veja que a ética, então, ela é aí muito mais, vamos dizer assim, restrita àquele indivíduo que, por meio das suas convicções pessoais, por meio das valorações feitas, e retornamos lá aquelas ideias próprias de axiologia que já trabalhamos, que por meio da sua valoração, ele entende que a moral, né, com os entendimentos, até mesmo normas jurídicas, inclusive que estão aí vigentes e sendo utilizados no seio social, não são interessantes. E que deve, então, haver aí uma forma de resistência, uma forma de barreira pelo próprio indivíduo contra essas influências tidas como maléficas. Veja, podemos dar um exemplo muito mais recente e muito mais grave, digamos assim. Pense aí no período entre guerras que houve na nossa história, né, da humanidade, entre a Primeira e a Segunda Guerra. A moral alemã da época defendia um fortalecimento do Estado alemão. E nesse fortalecimento admitiu que o partido nazista, né, chegasse ao poder e implementasse todas as suas políticas aí antissemitas, discriminatórias, racistas e tudo mais. Veja, nesse período então entre guerras, a moral reinante da sociedade alemã permitia isso, admitia isso, e que foi refletido inclusive na própria interpretação dada na Constituição de Weimar, que possibilitou os atos nazistas. Por outro lado, isso não significa que o que era aceito socialmente era aceito por todos, porque tivemos aí, mesmo entre os judeus e aqueles que eram de grupos aí minoritários dentro da sociedade, uma resistência ética. E de próprios alemães também, que não admitiam essa conduta nazista. Então você vê que havia um embate entre a moral e a ética. Mas olha só, isso eu estou falando
no embate para ficar mais fácil de vocês perceberem aí a diferença entre ética e moral. Mas não significa que a ética está sempre contrária à moral. Nada disso. Podemos ter uma ética em favor da moralidade. E veja, podemos ter uma ética favorável tanto à moralidade como também ao direito. Vamos pensar na norma jurídica que proíbe o homicídio. É uma norma que então veda uma conduta de matar alguém e aplica uma pena juridicamente reprovável. Moralmente, na nossa moral social, é reprovável também o homicídio? Sim, também é reprovável. Entendemos socialmente que matar alguém não é uma medida, não é um comportamento aceito, né? Isso falado de maneira geral. Agora, eticamente, pelo menos na minha convicção pessoal, e imagino que na de vocês também, matar alguém não é um comportamento que deve ser socialmente aceitável. Logo, a ética, a moral e o direito parecem estar alinhados nesse tema. Caminham juntos, então, para reforçar a reprovabilidade, né, da conduta do homicídio. Tá bom? Muito bem. Mas a ética também, ela pode se relacionar aqui de maneira mais objetiva, digamos assim, com o direito. Quando falamos do próprio relacionamento entre o saber ético com o direito e as normas jurídicas. E veja, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar na questão aí dos códigos de ética e conduta que existem para determinadas profissões e para determinadas atividades. Vamos pegar aqui o exemplo, propriamente, da nossa profissão de advogado. Veja que nós temos aí, conforme a resolução número 2 de 2015, feita aí pelo Conselho Federal das Ordens de Advogados do Brasil, né, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, né, da OAB. E que todos os advogados estão submetidos a esse Código de Ética e Disciplina. Para se entender o seguinte, que ainda que haja uma moralidade que queira violar direitos, e veja, violar aí normas jurídicas, uma pressão social para uma atuação antiética, ainda assim o advogado deve manter a sua conduta ética e suportar essas pressões externas. Então, veja aí na sua tela, né, o Código de Ética e Disciplina, aprovado aí, nosso novo Código de Ética, aprovado em 2015, né, e que vai dizer, olha só, né, aqui no seu preâmbulo, né, do seu Código de Ética, que fala que norteou por princípios, né, esse Código de Ética norteou que forma a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos: lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que o ordenamento jurídico seja interpretado, melhor dizendo, com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum. E daí, dentre outras informações aqui de servir à justiça, né, proporcionando realização prática dos legítimos interesses próprios do direito e tudo mais, né, nós temos aí as questões de dignidade, essas inspirações, para falar depois da ética própria do advogado, que ele então deve atuar aí para preservar, sobretudo numa visão aí finalística, a justiça, tá? Ainda que haja pressões externas contra essa atuação. E vamos pensar aqui em pressões externas. Por vezes, alguém que está sendo acusado de um crime, e veja, pode ser aí a pessoa que está evidentemente tida como autora do delito, né? Não há dúvidas de que ela praticou o crime, mas mesmo ela sendo criminosa, não autoriza o advogado a abrir mão de garantir a essa pessoa as garantias processuais, penais próprias,
né, que deva ser seguido o devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa, né, que todas suas garantias, todas processuais específicas, sejam respeitadas e que não haja, ao final, uma condenação injusta, uma condenação, então, que não permitiu qualquer aí trabalho da defesa. Então, quando falamos aí dessas questões éticas, fica muito evidente mesmo aí quando a gente fala de questões, sobretudo criminais. A sociedade inteira pode estar aí pressionando pela condenação, inclusive pode estar pressionando até por penas que são inconstitucionais, como por exemplo, a pena de morte para aquele criminoso. Mas veja, o advogado não pode engrossar ou endossar esse coro, né? Ele tem que aí manter, conforme o seu Código de Ética e Disciplina, a aplicação da justiça de maneira irrestrita. Ele deve aplicar as normas jurídicas de forma correta e que não desrespeite valores e princípios fundamentais a todos. Tá bom? Isso eu dei um exemplo para vocês dentro do nosso campo jurídico em si, da atuação do advogado, mas veja, temos códigos de ética e disciplina também para quase todas as profissões, né, regulamentadas. Não digo todas, porque profissões aí não regulamentadas, por vezes, não têm aí um código de ética, pelo menos aí expresso, evidente. Mas veja, que devem seguir de qualquer maneira uma conduta ética. Afinal, todos os seres humanos precisam agir com retidão mínima no seu comportamento, né? E aqui só há um reforço em razão da atividade, do labor realizado. Então, o médico tem isso, né? Principalmente aí os profissionais de saúde, que temos regras aí de ética, de não aplicação de determinados tratamentos, né? Ou então a faculdade de não se aplicar determinados tratamentos que podem levar a pessoa a um sofrimento desnecessário. Podemos também discutir aí se alguns tratamentos podem ser utilizados ou não. Tivemos uma polêmica há pouco tempo atrás aí, em razão daquilo que foi nomeado como cura gay, né? Que se poderia aí realmente fazer um tratamento para a pessoa psicológica, no caso dos psicólogos aí, tratamento psicológico para a pessoa se curar da sua homoafetividade, né? Então veja aí que foi uma questão que entrou em pauta aí por um bom momento e foi refutado qualquer possibilidade disso, afinal homossexualidade não é doença, né? Não é entendido como doença, isso confirmado inclusive pela OMS e tantos órgãos, então que não haveria um comportamento ético em atender a qualquer solicitação nesse sentido de algum paciente, né? Ou até mesmo de familiares desse paciente aí, tá bom? Temos também como exemplo, aí pensando nas diretrizes éticas que surgem em tratados internacionais. E eu dou um exemplo específico aqui dos códigos de ética, as diretrizes éticas que estão surgindo, né, já surgiram e estão surgindo, acerca do uso de inteligência artificial. Isso daí em todas as áreas, né, em todos os âmbitos, mas também o uso da inteligência artificial dentro do poder judiciário. Afinal, é possível dar a um robô a atividade jurisdicional para decidir sem talvez um monitoramento, sem aí um acompanhamento propriamente humano? Será que pode haver esse auxílio? Quais são as balizas, extensões dessa atividade? Quais são as responsabilidades em cima disso? Então, são questões aí que são trazidas pela questão ética. E que a moral se aproveitará disso, afinal, se uma ética individual começa a ganhar aí adesão de uma coletividade, pode se tornar uma norma moral, e essa norma moral, inclusive, pode aí fomentar a criação de uma norma jurídica. Ok? E veja então que por trás de tudo isso que eu trouxe aí para vocês, de todas essas falas, acaba por estar a questão da justiça. E afinal, como que é a relação entre direito e justiça? E veja que nós já passamos um pouco por esse tema
quando estudamos lá em direito natural ou jusnaturalismo, né, em que direito era um sinônimo ou se relacionava diretamente com a questão de justiça, né? Afinal, o valor justiça era próprio do objeto do direito. E que depois o positivismo acabou por afastar aí essa concepção. E nós vemos então, em diversos momentos no nosso ordenamento jurídico, essa ideia de justiça por trás. Então nós concebemos isso quando falamos de equidade, de atendimento ao bem comum, ao bem-estar social, né? Ao respeito, aí por vezes, ainda que isso de uma maneira um pouco mais complicada, mas aos bons costumes. Ou seja, nós temos práticas usuais, né, de mercado, práticas contratuais, circunstâncias, usos e costumes de um determinado local, tudo isso que envolve questões propriamente de justiça, que estamos então trabalhando aí com a justiça ao lado do direito. E veja que temos explicações das mais diversas possíveis sobre qual seria a relação aí precisa do direito e justiça. A começar por um conhecido de vocês, quando eu falei lá do Aristóteles, que o Aristóteles vai desenvolver as ideias de justiça aí, dentro do âmbito familiar, né, a justiça privada, aquela justiça pública mais coletiva, que envolve os cidadãos e a democracia própria. Podemos falar também da justiça no sentido comutativo e distributivo. Para lembrar vocês, justiça comutativa, em que há uma equivalência entre as prestações. Então, nas trocas, nós temos uma equivalência, como se x fosse igual a y, né? E uma justiça distributiva, que é a justiça proporcional, em que x só será igual a y se a base, né, desses inteiros, dessas variáveis, for diferente. Então, se x estiver sobre a base A, será igual a y sobre a base B, né? Então, nós temos um tratamento desigual entre aqueles que são desiguais para que se eu chegue em uma igualdade. E que se relaciona, portanto, diretamente com aquelas ideias que nós trabalhamos também de isonomia formal e isonomia material. O que é isonomia formal e isonomia material? Isonomia formal, aquela isonomia prevista na própria lei, em que todos são tratados igualmente na própria lei. Agora, isonomia material é aquela que vai tratar da isonomia de fato, né? Em que na prática ela se revela realmente um tratamento igualitário. Então, eu vou aí na isonomia material cuidar ainda de tratar de forma desigual, eu conseguir buscar no meu objetivo último a igualdade entre as pessoas. Então, formalmente previsto que todos são iguais, mas por meio de comportamentos, de políticas, de ações, eu consigo depois garantir a isonomia material, em que aqueles que estão aí em posições divergentes, desiguais, se tornem iguais ao final. Mas veja, essa não é a nossa única ideia acerca de relação entre justiça e direito. Que nós podemos falar também da relação entre justiça e direito, pensando aqui na própria racionalidade. Tão defendida essa ideia de razão naquela terceira fase do justnaturalismo, no momento aí de iluminismo e de colocar o homem no centro do universo, né? Na ideia de antropocentrismo e valorização dos métodos próprios da ciência. Muito bem, veja só que nessa concepção de justiça, eu tenho que aquilo que é racional, aquilo que então se pode explicar racionalmente e que tem as causas e consequências explicadas racionalmente, traduz em uma justiça. Ou seja, se aquilo tem lógica por trás, se segue então os parâmetros próprios da lógica, eu estou então diante de uma justiça. Veja que as duas concepções, falando de proporcionalidade e falando de racionalidade, por si só, ao menos a meu ver, assim com uma crítica aí a quem entende de forma assim unilateral, né, são insuficientes.
Porque eu posso ter uma explicação lógica sobre esse tema, né, sobre algum determinado fenômeno, mas essa explicação lógica não se traduz em uma igualdade. Sobretudo se pensarmos na ideia de isonomia material. Por outro lado, se eu pensar só nessa isonomia material, eu posso destruir uma lógica que seria necessária para fundamentar e balizar os comportamentos, as ações, e, ao mesmo tempo, que pode, em um futuro próximo, se transformar em uma injustiça, né? Ou até mesmo num futuro remoto, em razão do desrespeito à lógica em si. Então eu digo, e isso não estou sozinho, estou acompanhado de vários outros pensadores, né, que a ideia de relação entre direito e justiça, de se fazer justiça, precisa acompanhar não só uma lógica, porque você já tem uma presunção suposta e, né, pressuposta de que você está chegando a uma igualdade, e ao mesmo tempo que você respeite a proporcionalidade. Porque se for proporcional seguindo a lógica, muito provavelmente, se não com certeza, você terá justiça. E veja, justiça você pode também relacionar com essas ideias próprias jurídicas de maneiras diferentes. A pensar, justiça é um caminho para a realização do direito ou é um objetivo a ser alcançado? Muitos autores trabalham com a ideia de justiça é o objetivo, né? Você luta pelo direito para se chegar à justiça. Mas parece também ser uma concepção aí incompleta. Por quê? Porque você também deve fazer justiça nos próprios procedimentos utilizados aí pelas normas jurídicas. Vamos pensar o seguinte, eu posso ter aí, utilizando o exemplo que eu dei aí mais para o início da aula quando está falando de ética, eu posso chegar à condenação daquele acusado. Eu posso, de fato, condená-lo à prisão. Mas, para chegar a esse resultado justo, eu tive que desrespeitar todas as prerrogativas e garantias fundamentais que esse acusado tinha. Muito bem, cheguei no resultado prisão. Mas será que a dosimetria da pena foi feita devidamente? Será que deixamos de analisar algum fato relevante que poderia amenizar essa pena? Será que algum fator foi deixado de lado que aquela justiça que nós almejávamos, na verdade, era uma injustiça? Veja, então, quando se fala dessa relação entre direito e justiça, preciso também me atentar a esse fato, que a justiça ela deve ser não só pressuposto anterior para se trabalhar com direito, o caminho a ser percorrido pelo direito também deve ser justo e deve chegar à justiça. Então ela deve caminhar sempre ao lado do direito em todos os momentos e nunca abandoná-lo. Seja então numa etapa anterior, concomitante ou superveniente ou posterior. A justiça sempre deve estar presente. E aqui, numa ideia de justiça forte, né? Que o Tércio, inclusive, se vocês quiserem lá confirmar, ele fala, depois nas questões de interpretação, de código forte. Em que ideia de código forte? Uma justiça que é unívoca, ou seja, uma justiça que tem aí um sentido bem determinado. Por quê? Com uma justiça que tenha um sentido determinado e que não abra espaço para relativizações, eu tenho uma justiça que não só reforça, como também direciona a aplicação da própria lei. Então, não há espaço aqui para que, a depender do sujeito, a depender da circunstância, eu aplico a lei de um jeito ou de outro. Se é, então, um amigo, eu aplico de um jeito. Se é uma situação que pode me afetar, eu aplico também de um outro jeito. Não, aplica-se a lei, a todos indistintamente, né? Buscando exclusivamente, incisivamente, melhor dizendo, aquela isonomia tanto formal quanto
material. Então, quando se traduz num código forte, numa ideia então unívoca, determinada do sentido de justiça, eu tenho então um direito que se faz valer, um direito então em que as leis são cumpridas. Agora, se a justiça é um código fraco, eu abro possibilidades de corrupção e fraudes, e estou falando aqui no sentido amplo, né? Uma corrupção e fraude em que eu admito então tratamento diferenciado, beneficiário a determinadas pessoas e prejudicial a outras. O direito se torna subjetivo. O direito vai então ser contaminado pelas convicções pessoais. E a justiça só será justiça para os amigos e injustiça para aqueles que são seus inimigos, né? Aos amigos tudo, aos inimigos nada, né? Se faça daí a aplicação da lei. Então nós temos aí um problema sério, que a justiça não pode ser encarada como um código fraco, senão ela consequentemente enfraquece o próprio direito, as normas jurídicas, e nós perdemos em estabilidade, em segurança jurídica, em sistema e um ordenamento que eu possa confiar nos meus comportamentos e nas consequências jurídicas derivadas desses comportamentos. Bom? E para encerrar aqui o nosso tema de direito e justiça, eu levanto aqui um último ponto que nós estudamos lá em Introdução ao Estudo de Direito 1 aqui, né? E já vimos acerca do positivismo jurídico, mas que eu reforço. Que afinal, embora haja aquela segmentação, né, a separação entre direito e moral, direito e as outras ciências, enquanto direito como ciência, veja que aspectos de justiça no pensamento kelseniano, eles surgem novamente no momento da aplicação da norma jurídica. Então vamos lembrar, o juiz, né, o magistrado, no momento da interpretação autêntica, em que ele interpreta a norma e a aplica num caso concreto, esse momento de aplicação, ele deve retomar aí a influência das outras ciências, da moralidade e também, sobretudo, da justiça. Então a justiça se faz presente aí também nesse pensamento positivista kelseniano, né, de aplicação do direito. Então o juiz vai optar lá, vai então selecionar um dos sentidos jurídicos da norma para aplicação e esse sentido deverá ser aplicado de maneira justa, tá bom? Veja, vamos falar também dessa questão de aplicação justa e tudo mais adiante quando falarmos de fontes do direito e falarmos da equidade e as modalidades de equidade, tá? Mas isso aí mais para o fim do semestre. E veja, para Kelsen, estudamos isso também, já verificamos. E já vimos que, para Kelsen, a justiça ela é relativa. E por que relativa? Porque na concepção de Kelsen, veja que ele tem, dentro dessa ideia positivista, faz sentido porque ele vê o direito como um direito objetivo, posto, expresso na norma, a justiça vai ser adequada em conformidade com cada ordenamento jurídico. Então, o que pode ser justo para uma população, uma civilização, para um país, pode não ser justo para outro, né? Então, teremos aí concepções diferenciadas de justiça a depender dos sistemas jurídicos que estamos analisando, né? Essa uma ideia kelseniana que, inclusive, pode aí trazer problemas justamente para a ideia, e isso já trabalhamos também, com a ideia do direito natural, quando se fala dos direitos humanos. Se direitos humanos são universais, aplicáveis a todos que são humanos, então eu não poderia ter uma relativização daquilo que é justo, porque deveria ser aplicado universalmente. Mas veja, aí, porque direitos humanos, nós temos essa raiz no justnaturalismo, mas que pode ser adotada sem maiores problemas pelo positivismo, desde que faça suas devidas adaptações.
e um problema naquela ideia aí de raiz em si do positivismo frente ao justnaturalismo, consiste justamente nessa ideia de universalização. Afinal, se a justiça é relativa, como eu posso falar então de uma universalização de justiça? Questões que estão aí sem resposta, por enquanto, né? E são objeto de inúmeras reflexões pelos filósofos, juristas, cientistas sociais e tantos outros que trabalham com as ciências humanas. Ok? Pessoal, era isso então que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje e continuamos então falando sobre outros temas na nossa próxima aula. Ok? Muito obrigado e até a próxima.